No dia de hoje vamos ver o vídeo de um senhor chamado José Rui Rosário. É importante dizer isto porque estou a identificar a pessoa, acho que é importante, o conteúdo pertence-lhe. Este senhor basicamente é no dia de hoje candidato numa coligação do LIVRE com o Bloco a uma junta de freguesia na margem sul, se não me falha a memória. Este senhor basicamente diz que tem nojo das pessoas com quem partilha o conselho esse que levou uma tareia gigante por parte do Chega nas últimas legislativas e chega mesmo a dizer que tem nojo destas opções políticas e, portanto, vamos ouvir as declarações deste senhor e faremos também nós declarações, porque se o próprio defende um país livre e diz que há pessoas com saudades do tempo da outra senhora, vamos livremente discutir o que é dito por parte deste senhor. E de repente acordei num concelho onde há muito mais gente indecente do que eu pensava. Gente que votou em pessoas que têm comentários racistas, gente que votou em partidos que acolheram ladrões de malas, pedófilos, mentirosos convictos e outros que tais. E de repente eu vivo num concelho em que a maioria das pessoas, daquelas que votam, aceitam a indecência. E toda essa indecência invadiu toda esta margem sul e chega até ao Algarve. Eu adoro este tom paternalista. Não sentem que têm aqui o vosso paizinho a dar-vos um sermão porque vocês partiram um brinquedo que ele comprou na semana passada e, portanto, como o brinquedo é caro, está aqui o paizinho a dar-vos o sermão. Este senhor tem que meter uma coisa na cabeça. Isto não é só democracia quando votamos no que este senhor gosta. Portanto, ele agora é candidato pelo Bloco e pelo LIVRE e, portanto, tem todo o direito a sê-lo. Ninguém disse que este senhor era indecente porque se juntou a partidos miseráveis, nomeadamente um partido liderado por um senhor que em Bruxelas andava de mãos dadas com um ex-membro de uma polícia política chamado Lothar Binsky. Mas aí não havia preocupação por parte deste senhor. Ele é decente por votar no LIVRE, mas eu não sou decente por votar no Chega. Caramba, que raio de moralidade é esta, não é? Portanto, o Rui Tavares pode andar de mãos dadas com ex-membros de polícias políticas. Eu não posso votar no André Ventura. Caramba, já se viu este tipo de paternalismo? Parece mesmo o nosso pai que nos comprou um brinquedo na semana passada e nós partimos o brinquedo. Ele está aqui a dar-nos um sermão e a explicar-nos que não era algo que devêssemos ter feito, porque ele tem o papel de nos educar, não é? Portanto, não sei se percebem a audácia com que este senhor se aproxima. Sobre os ladrões de malas e os pedófilos, os partidos têm todos casos. Sabem quais é que são os únicos partidos que não têm casos? São os partidos que, como são tão pequenos e têm tão pouca gente, as pessoas são escolhidas a dedo pelo líder e, enfim, não é possível fazer esse tipo de rastreio. Mas diga-se de passagem que, por exemplo, o Miguel Arruda não tinha cadastro. Ou seja, quando este senhor diz acolheram ladrões de malas, falso. Este senhor em causa, que é mencionado por José Rui Rodrigues, acho que é assim que se chama, peço desculpa se me enganei no nome, o ladrão de malas foi descoberto na prática do crime depois de ser admitido deputado. Ou seja, o seu cadastro estava limpo. E, portanto, se tem o cadastro limpo, não é suposto pedir-se a André Ventura que se adivinhe quando é que alguém vai cometer um crime. Obviamente que se soubesse que este senhor, o Miguel Arruda, roubava malas antes de ser admitido deputado, aí era uma falha claríssima do líder do Chega. Agora, se este senhor é admitido e depois foi descoberto que ele roubava malas, o que é que era suposto fazer-se? Pedir-se os serviços à Maia e a Maia adivinhava o futuro? Talvez este senhor devesse procurar aquilo que o líder do partido que está envolvido numa coligação que este senhor integra, numa assembleia de freguesia, na margem sul, já não me recordo qual é a freguesia, mas talvez, enfim, devesse procurar o que é que o Rui Tavares fazia no Parlamento Europeu com um ex-membro de uma polícia política. É verdade. Mas aí já não interessa. Aí são figuras decentes. O que é importante é o que vocês vão ouvir a seguir, que isto ainda vai ficar melhor. Viram vocês num Alentejo, aquele Alentejo que lutou pelos direitos contra os latifundiários, contra aqueles que os oprimiam, agora votam naqueles que têm uma certa saudade da velha senhora. E de repente, 51 anos depois de ter colocado os pés aqui, tenho cada vez mais vontade de voltar de onde vim, deixar este país entregue
àquela serpente que já saiu do ovo. Não é ressentimento, não é ódio, é mesmo nojo. Já viram, basicamente, uma figura aqui muito bem educada, que basicamente diz que todas as pessoas que não tenham o mesmo sentido de voto que ele são, figuras desprezíveis e nojentas e, portanto, nem sequer têm direito a participar no debate democrático, basicamente. As acusações são claras. É engraçado que, depois de ter dito que tinha vontade de regressar de onde veio, candidatou-se à Assembleia de Freguesia pelo Bloco e pelo Livre. Só não regressa porque, assinaram-lhe com um lugarzinho. Não sei, digo eu. É importante que se diga, não tenho que andar aqui a dar sermões, a seja quem for, por votarem em quem votam. Nunca neste canal dei um sermão a um votante do Bloco de Esquerda. Realmente expressei alguma incompreensão, expressei alguma, estranheza por se votar no Bloco de Esquerda, no Livre, no PCP, realmente já expressei, mas nunca dei um sermão. Nunca dei um sermão. Eu acho que as pessoas devem poder votar em quem votam e eu não faço críticas valorativas a pessoas por votarem no PCP. Eu não acho que os votantes do Bloco, do Livre e do PCP sejam de forma inerente más pessoas. Às vezes, no meu entender, podem ser pessoas que não acordaram para os temas, ou que andam demasiado apagados, ou que vivem num país que já não existe, nomeadamente o país antes do 25 de Abril, e têm aquelas ideias das lutas antifascistas e tudo mais. Sabem que, para ter participação política relevante e digna, digamos assim, antes tinha que se ter o currículo antifascista. Vocês só eram políticos dignos ali depois do 25 de Abril, um bocadinho depois, até mais, talvez até uma década depois, vocês só eram políticos legítimos se fossem antifascistas. E houve figuras que disseram que não tinham que ser antifascistas. Número 1, porque nunca o foram, porque não viveram nesse tempo, e número 2, porque alguns consideram, e bem, no meu entender, que Salazar nem sequer era fascista. Portanto, esta coisa de se auto-intitularem de antifascistas, Portugal não teve um regime fascista. É importante que isto se diga. Portanto, as figuras que antes votavam pelos direitos dos trabalhadores, mal este senhor começou a falar dos direitos dos trabalhadores, vocês sabiam imediatamente a que força política é que ele estaria associado. Mas é importante que se diga, o Alentejo é um conjunto, tem um conjunto de pessoas que se sentem esquecidas, exatamente como uma boa parte do país, mesmo nos grandes centros urbanos de Portugal, sentem-se esquecidas, têm vozes que não são ouvidas, nomeadamente em relação ao tema da imigração. Vocês dizem que o país quer a imigração e quer esta imigração massiva, esta forma de estar, uma descaracterização do país, mas ninguém perguntou ao país se queria esta imigração, se queria este volume de imigração. Não houve um referendo, não estão tão preocupados com os instrumentos democráticos. Deixem o povo manifestar-se sobre o que pensa. Porque é que o povo não pode dizer quanta imigração é que pode ter no próprio país? Acho que devia ter direito a isso. O Alentejo, exatamente como outras zonas do país, tem uma população que se sente esquecida e abandonada, e precisamente por começar a ter voz no Parlamento é que começaram a sair da cadeira, é que começaram a sair do sofá, porque finalmente estão representados no Parlamento. Se este senhor não gosta e tem nojo, como o próprio disse, das pessoas que votam no Chega, é um direito que lhe assiste. Eu poderia dizer o mesmo, pelo facto de ele se candidatar por uma coligação entre dois partidos que considero absolutamente abjetos, mas eu não vou fazer críticas valorativas de caráter a uma pessoa porque ela vota de uma determinada forma. Eu não sou assim, não faço esse tipo de coisas. Acho que as pessoas têm as suas razões e acho que podem alterar o seu sentido de voto, porque isso é uma possibilidade que a democracia oferece. Não faço críticas valorativas assim, e talvez este senhor devesse aprender a ter um espírito democrático mais saudável, a permitir que votem diferente dele, porque ele não é dono da verdade. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.